Fala, administradores! Hoje a gente vai falar dos Grand Challenges, Wicked Problems ou problemas perversos. O que eles são? Como que a gente consegue combater eles e por que eles são tão importantes? E teria a administração um papel importante nesse contexto? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. O pesquisador George e a galera dele, lá em 2015, definem os Grand Challenges como barreiras sociais que, se removidas, significariam assim um avanço muito forte para a sociedade. O problema é que a coisa é tão complexa que você já começa a embolar na hora de definir quais são os Grand Challenges. Quando que eu estou, na verdade, falando que uma coisa é um grande problema, se na verdade ela é só o sintoma de algo maior? Lindblom, em 1958, já falava alguma coisa parecida com isso. Tipo, cara, só conceituar os Grand Challenges já é um grande problema. E tudo isso é muito grave. Porque imagina se você tem um problema gigante e você acha que ele é o grande causador de todos os males que você quer resolver, age ali para resolver aquele problema, no final das contas você está, sabe, agindo num sintoma. Imagina se você tivesse uma dor de cabeça, aí você age para tratar a dor de cabeça e quando você vai ver, tipo, a dor de cabeça que você tem é ligado ao som alto do seu trabalho, por exemplo. Então você vai ficar a vida inteira gastando dinheiro, gastando esforço para resolver essa dor de cabeça. Mas se você continuar trabalhando com barulho, vixe, vai continuar o resto da vida assim. Mas enfim, quais são esses problemas? Eles são vários, na verdade. E a gente pode trabalhar com os problemas desenvolvidos, né, ou então identificados pelas Nações Unidas em 2015, que são aqui 17 grandes problemas da sociedade, que se a gente conseguisse resolver, ia assim, ajudar a gente bastante. Eu vou dar uma colada aqui, mas olha só. A questão da pobreza, a questão da fome, a questão da saúde, a questão da qualidade da educação, da igualdade de gênero, da água limpa, né? Acesso à água limpa, potável para todas as pessoas, né? Um acesso universal, a produção de energia limpa, que a gente tem aí, por exemplo, produção de energia solar ou produção de energia eólica, a garantia do desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que é atrelado a isso, a gente atrela também o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento do acesso ao trabalho, né, que já vem a remuneração, que com isso eu consigo dar dignidade para os trabalhadores, a questão da inovação da infraestrutura, a questão da igualdade também, de forma mais geral, não só de gênero, mas de raça, de opção sexual, igualdade religiosa, o respeito a todas as pessoas, a questão das cidades inteligentes e autossustentáveis. Atrelado a isso também a gente tem a questão do consumo responsável, né, de mexer com toda aquela questão de reciclável, não reciclável, como é que eu separo, trato isso para voltar, né? A sustentabilidade, ela tem um papel muito importante quando você vai discutir os Grand Challenges. E atrelado a isso também, você vai falar de mudança climática, você vai falar de vida na água, vida na terra, vida no céu, e enfim, parcerias que vão permitir a gente de fato a resolver esses problemas, porque como vocês podem ver são problemas de fato muito complicados e eles abordam um aspecto muito amplo de coisas. Então a gente pode observar que são uma ampla gama de problemas, mas existem alguns que podem ter uma importância mais destacada. Vamos falar, por exemplo, da pobreza. Se a gente conseguisse de alguma forma atacar a pobreza, reduzir a pobreza, automaticamente a gente estaria oferecendo recursos para as pessoas e elas teriam condições melhores de desenvolver uma tecnologia ou ter acesso à água limpa, água potável, por exemplo, ter acesso à energia renovável, né? Então você traz dignidade, traz poder para as pessoas conseguirem desenvolver a sua vida. Então eu imagino, um dos desafios, inclusive, é a fome. Se você resolve a questão da pobreza, a fome automaticamente está resolvida. E também a questão da saúde, enfim, tem uma série de coisas que você consegue trabalhar em cima disso.
Então, a minha crítica a esse levantamento dos grandes desafios, dos wicked problems, ou dos problemas perversos, inicialmente ao menos, é que a gente gasta muito tempo, às vezes, pegando um sintoma. Por exemplo, a gente tem falta de acesso à água potável. Mas se a gente conseguisse, normalmente, os locais que a gente observa esse tipo de problema são locais que têm baixo desenvolvimento econômico. Então, se a gente conseguisse atacar a pobreza, por exemplo, esse problema iria automaticamente, sistematicamente sendo resolvido, porque as pessoas teriam recurso para tratar, a sociedade teria um recurso para pegar e canalizar água, por exemplo, ou arrumar uma forma de aproveitar a água de cisternas ou da chuva, ou dessalinizar a água do mar. Enfim, tem uma gama de soluções que demandam recursos, obviamente. Enfim, já deu pra ver que a coisa é complicada, né? Grand Challenges são barreiras que, se eu consigo remover, de repente eu consigo aplicar a mesma solução aqui em várias partes do planeta, e a gente consegue ter um avanço muito importante. E às vezes é por isso que a gente tem essa definição, né? Que são barreiras que, se removidas, iam causar um avanço na sociedade. Porque se eu removo a barreira da pobreza, eu consigo um avanço na saúde, questão da educação, questão do acesso a novas formas de alimentação, por exemplo. O que afeta a questão da saúde, como a gente discute no Instagram, e a gente vai começar a discutir aqui daqui a algum tempo no YouTube também. Enfim, eu acho que deu para entender a importância desses problemas e por que a gente chama eles às vezes de problemas perversos. Porque realmente a coisa é muito complicada e representam umas dores muito fortes da nossa sociedade, de nós como humanos, né, como seres humanos. E como então que a gente consegue resolver esses problemas? O que a ciência fala sobre isso? A gente tem Ferraro e a turma dele em 2015 que reconhecem bem a complexidade desses grandes problemas. E eles falam, olha, beleza, para você resolver os Grand Challenges, ou pelo menos começar a iniciativa de Grand Challenge, você precisa de pelo menos 3 coisas, que seriam a arquitetura participativa, a multivocalidade e, olha só, a experimentação distribuída. Mas o que isso aí quer dizer? A arquitetura participativa quer dizer que as soluções ela tem que agregar esforços de uma ampla gama de profissionais, de uma ampla gama de pessoas com conhecimento diverso. Porque você vai juntar a engenharia com a medicina, com a administração, com, enfim, um esforço conjunto de vários profissionais, de vários tipos de conhecimento para conseguir alcançar uma solução viável, ou pelo menos uma hipótese que pode vir a ser testada. E isso a gente vai falar no terceiro item. Mas a multivocalidade, ela diz respeito a dar voz para várias pessoas. Porque, por exemplo, às vezes a gente chega em uma comunidade carente e vê que ela não tem acesso devido à saúde, por exemplo, a alguns tratamentos básicos de saúde. Só que quando você chega nessa comunidade e pergunta, olha, quais que são os seus problemas? A pessoa fala, olha, eu não tenho acesso à comida. Então, se a gente chegar tratando uma coisa que a gente imagina que é o problema, mas a gente tem um problema ainda mais grave lá na frente, assim, a gente está mirando o alvo errado, sabe? Então a gente tem que trazer vozes para esse esforço da resolução dos grandes problemas, segundo os autores. Então vamos trazer a comunidade que a gente quer ajudar para dentro do debate. Às vezes ela vai dar para a gente insights interessantes. E também vamos trazer representantes do governo, se possível, da iniciativa privada, das ONGs. Enfim, tem que ter todo o conjunto orquestrado trabalhando em prol do desenvolvimento dos Grand Challenges. E a experimentação distribuída, ela diz respeito, traduzindo de maneira grotesca, dar a possibilidade de testar as coisas, né? A gente tem alguns autores que falam inclusive de uma abordagem desengonçada, que é alguma coisa tipo, olha, eu vou fazer aqui no improviso alguma coisa para resolver esse problema. É claro que não é tudo aquilo bem desenvolvido, no sentido de bem orquestrado, com um plano de longo prazo para resolver. Você tenta uma coisa no improviso e às vezes ela dá certo. E se der certo, às vezes é uma pequena vitória, vamos comemorar essa vitória. Mas você quer um exemplo de como que isso aconteceu? Em sala de aula a gente discutiu um exemplo de comunidades que a logística dos remédios não conseguia alcançar. Então, às vezes a gente tinha doenças nessa comunidade que o tratamento delas é muito barato. Muito barato. E, por exemplo, diarreia.
É muito barato o tratamento da diarreia. Mas a logística farmacêutica não conseguia entregar esse remédio para a população daquela cidade. Só que os pesquisadores indo lá para tentar bolar um jeito de resolver essa questão, notou que a Coca-Cola chegava naquele lugar. Então eles pararam para pensar, puxa vida, eu não consigo fazer minha logística de remédio chegar, mas a Coca-Cola chega, o que eu vou fazer? Até que um deles teve a brilhante ideia de colocar o kitzinho de tratamento dessa doença, dessa enfermidade, nos caixotes da Coca-Cola e mandar. Então, assim, pegou carona, é uma abordagem completamente desengonçada e, assim, com um potencial de inovação tremenda. É um kit pequeno, leve, ocupa pouco espaço, cabe ali dentro das garrafas e manda para a comunidade. Vai chegar lá de uma forma ou de outra, a Coca-Cola, né? Aí você vai ter acesso também aos remédios. Olha que abordagem interessante, né? É desengonçada, mas é interessante, ela resolve o problema. E é disso que a gente precisa para resolver as questões dos Grand Challenges. Na verdade, essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para resolver esses grandes problemas. Leifer, em 1991, nos apresenta uma grande ferramenta que dá para ser usada também no contexto do desenvolvimento dos Grand Challenges, que é a Robust Action. Mas como que eu diferencio uma ação simples de uma Robust Action? Bem, para você conseguir alcançar ela, segundo os autores, veja bem, ela tem que te permitir agir sem ter certeza. Lembra da questão do improviso? A preservar a flexibilidade, ter a capacidade de julgar a situação no momento, porque a partir do momento que você está desenvolvendo suas ações e surge uma nova variável, você tem que ter, aliado aos outros pontos discutidos, flexibilidade para mudar. Você não pode puxar isso, discutir num planejamento, porque às vezes as ações elas precisam ser resolvidas no momento, entendeu? Naquele instante. Usar a retórica de maneira eficiente e trabalhar com múltiplas agendas. Porque se você ver bem, esses objetivos eles estão conversando bem com o que foi discutido até agora. A questão da multivocalidade, por exemplo, você trazer várias vozes para conseguir discutir o mesmo problema. Porque às vezes assim você consegue entender um pouco melhor ou pensar em uma coisa que faltava no seu raciocínio. Às vezes você tem um conhecimento que soma com o conhecimento de um outro profissional, que soma com aquele know-how específico da região ali de uma pessoa que está atuando naquela área que você quer ajudar a resolver um problema, e você consegue juntos pensar em uma solução. Enfim, a questão dos Grand Challenges ela é imensa e a literatura fala muita coisa sobre ela. Eu poderia ficar aqui horas e horas, ou vídeos e vídeos e séries, mostrando para vocês o que a gente discute até o momento nisso. Mas se for interessante, na verdade, para vocês que eu trago mais conteúdo relacionado aos Grand Challenges, deixa aqui nos comentários. E aproveita que você está aí, já deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a gente fala bastante desses assuntos aqui. Inclusive o papel da gestão, o papel da administração em tudo isso. E na verdade esse é o próximo passo que a gente vai falar agora. Eu entendi então que os Grand Challenges são muito complicados, os Wicked Problems, né? Os problemas perversos são muito complicados. Eles representam uma demanda fortíssima da nossa sociedade e que, se a gente conseguisse resolver eles, a gente ia ter um avanço muito forte, mais pessoas tendo acesso à educação, então a gente ia aumentar o nosso potencial de inovação, enfim, desenvolvimento econômico sustentável, só coisas positivas. E a gente entendeu também que, como são questões graves, questões profundas, enraizadas na sociedade, a gente precisa de uma abordagem orquestrada que é complexa de você conseguir gerenciar. Mas qual que é o papel da administração em todo esse negócio? Bem, nós somos administradores de empresas e as empresas querem resolver um problema. É claro que elas visam, em sua grande maioria, lucro, né? A gente sabe que tem organizações sem fins lucrativos, por exemplo, que tem grandes administradoras por trás delas que não visam lucro, né? Mas, enfim, várias das organizações, várias das empresas têm a finalidade do lucro. E eu, pelo menos, não vejo nada errado em você querer lucrar até a sua subsistência por resolver um tipo de problema, né? Claro que a gente não está entrando em abusos, né, em margens elevadas, nem nada do tipo. Mas eu acho interessante isso, porque a partir do momento que você retribui uma pessoa com um bônus, um lucro, por ela conseguir ajudar a resolver um problema da sociedade, por exemplo, você está estimulando que mais e mais pessoas queiram resolver esse problema. Porque se resolve, é uma relação ganha-ganha, você resolve o problema de uma pessoa,
a pessoa fica feliz e você recebe um lucro por causa disso. Numa relação comercial, quando você consegue vender um produto, a pessoa que está comprando, ela enxerga mais valor no seu produto do que no dinheiro dela, do que no tempo que ela se esforçou para conseguir aquele dinheiro. Então uma relação ganha-ganha, ela está ganhando porque ela vê no seu serviço um valor maior do que o dinheiro dela, ou no seu produto no caso, e você está ganhando porque você está ofertando para ela um produto e sendo retribuído com isso. Percebe como que a administração tem um grande poder em tudo isso? Além disso, nós como administradores, como gestores de organizações, nós somos geradores de riqueza. Nós geramos emprego, com maior emprego a gente faz circular a economia, cria novos empregos, né? Os nossos empregados, os nossos colaboradores, eles consomem ali no comércio local, desenvolve ali as empresas que estão ali, que por sua vez geram mais empregos, pagam mais impostos, e com impostos a gente consegue fazer uma ação horizontalizada na demanda de resolver problemas ali do seu bairro, de encanamento de água, manutenção das infraestruturas. E além disso, além do contexto micro, você tem o contexto macro. A gente tem organizações que elas já são maduras o suficiente e estão começando a pensar em outras questões além do lucro. A questão do legado. Como que as organizações bem desenvolvidas pensam no legado, que é uma coisa que não necessariamente vai trazer lucro, né? É claro que melhora a reputação, a empresa fica sendo mais bem vista no mercado e toda aquela coisa, mas diretamente não traz lucro, sabe? E nessas empresas mais maduras, elas costumam ter, algumas delas, umas iniciativas voltadas para essa parte, para desenvolver a questão dos Grand Challenges muitas vezes. Então, como administradores, eu entendo que um dos nossos papéis é tentar absorver as demandas da sociedade, trabalhar da melhor forma possível, com a melhor eficiência possível, porque com isso a gente vai conseguir contratar mais pessoas que vão desenvolver a sociedade. E à medida que a nossa empresa vai crescendo, a gente tem a flexibilidade de pensar em coisas maiores. Por exemplo, o legado que o legado que a minha empresa vai deixar para a sociedade. Percebe como que tudo está bem relacionado? Percebe a importância das empresas na questão dos Grand Challenges, dos grandes desafios? Porque se você chegar para um empresário que tem ali as contas para pagar e está brigando para se manter no mercado, com a sua fatia do mercado, e falar para ele, olha, você tem que resolver a questão lá do seu bairro ali, que tem um pessoal ali que não tem acesso à água potável, nada, e o cara fala, caramba, eu entendo, é um problema sério, mas eu tô lutando para permanecer, para conseguir o pão de cada dia para minha família nisso tudo aqui. Então deixa eu tentar organizar isso aqui primeiro. Então se a gente leva educação para esse empresário, e esse empresário consegue prosperar, ele vai ter agenda, ele vai ter disponibilidade para pensar nisso também. Por hoje o vídeo é esse. A ideia foi fazer uma pequena apresentação dos Grand Challenges, do que são e o nosso papel em tudo isso. E se você gosta desse tema, já deixa aqui nos comentários, que aí a gente vai fazendo, quem sabe, uma série sobre isso. Porque eu estudei bastante artigo para fazer esse vídeo. E assim, o que deu tempo para colocar nesse vídeo aqui foi, sei lá, 2%, sabe? Tem muita coisa legal aqui que eu realmente separei e queria falar para vocês, mas o tempo é curto. Então, vai deixando aí nos comentários, se tiver uma aceitação boa, eu faço uma série falando só disso, do papel da gestão contemporânea das organizações no desenvolvimento dos Grand Challenges. É isso aí e até a próxima.